Para representar prismas em axonometria, é importante começar com o desenho das bases desses sólidos. As bases acabam por ser figuras planas, portanto, para desenhar prismas temos de saber, em primeiro lugar, representar figuras planas. Neste caso, vamos trabalhar com um prisma triangular, que significa que vamos representar dois triângulos, e eu já avancei um pouco aqui o exercício ao representar a primeira dessas bases, qual é definida então pelo triângulo EFG. Antes de avançarmos, notar que estamos a trabalhar em trimetria, os ângulos axonométricos estão aqui indicados. Eu já representei também o triângulo fundamental. Aqui à esquerda temos o triângulo EFG rebatido. Portanto, esta construção foi feita para chegarmos então aqui à sua projeção. Avançamos então com o desenho da segunda base deste prisma e vamos começar precisamente por indicar ou por conhecer o afastamento axonométrico dessa base, sabendo então que o afastamento real é de 5 cm. O afastamento é medido então aqui em relação ao eixo Y e vamos então preocupar agora com o rebatimento deste eixo. Nesse sentido, vamos prolongar aqui o eixo X, encontrar o ponto médio do segmento BC, centro nesse ponto médio, abertura até um dos extremos, neste caso o ponto B. A circunferência interseta o eixo X em dois pontos, neste caso vamos rebater então o ponto O aqui para fora do triângulo fundamental. Portanto, ali será O rebatido. E avançamos com o desenho dos eixos. A unir a B teremos o eixo Z rebatido e a unir a C teremos o eixo Y rebatido, o qual procuramos. Eu vou só prolongar aqui um pouco este eixo, uma vez que os 5 cm são capazes de passar do ponto C. Portanto, talvez até ali, pegando aqui algum do traçado que já não é necessário. Vamos então avançar com o desenho com a marcação dos 5 cm. Portanto, a partir de O rebatido, medimos 5 cm. Neste caso será então ali. E vamos transportar esta medida para o eixo Y com uma perpendicular ao eixo de rebatimento, portanto aqui ao lado BC, passando aqui pelos 5 cm. E ali será então a medida dos 5 cm, portanto já falando em termos de afastamento axonométrico, portanto não são os 5 cm reais. Vou apagar aqui um pouco, talvez precise ter cumprido aqui o eixo Y. Vou só identificar para... Portanto, o eixo Y rebatido está aqui. Já conhecemos os 5 cm de afastamento. Eu vou tentar agora avançar para o desenho da segunda base, optando aqui por um método que penso que é dos mais rápidos. Faço passar por cada um dos pontos paralelas ao eixo Y. Portanto, vamos começar pelo ponto G. E nessa paralela vamos registar a medida aqui dos 5 cm de afastamento. Vou fazer isso com o compasso em O, abro até aqui aos 5 cm e volto a colocar o compasso, portanto, com esta medida no ponto G, portanto, uma nova circunferência. Onde essa circunferência interceptar então a paralela ao Y, temos o primeiro ponto da nova base. Ponto esse que vamos chamar G'. Pegar aqui algum traçado. Vamos avançar para o ponto E, portanto, paralelo ao eixo Y. Compasso em O, abertura até aos 5 cm. Centro em E. Nova circunferência, onde essa circunferência interceptar a paralela a Y, temos o novo ponto. Neste caso será o ponto E'.
E por último, vamos para o ponto F, paralelo a Y, compasso em O, abertura até aos 5 cm de afastamento axonométrico. Voltamos a colocar agora o compasso em F e surge um novo ponto, que será então F'. E já temos os 3 pontos da nova base, da segunda base do prisma, que eu vou já destacar com uma cor diferente. Temos então já as duas bases do prisma. Vamos unir os pontos de cada uma das bases para termos as arestas laterais. E eu vou já reforçar as que fazem parte do contorno aparente. E vou representar a outra um pouco com um traçado mais fino. Estas arestas, os lados aqui da base inicial, apenas um deles pertence ao contorno aparente. Será aquele? Aqueles dois não são visíveis, portanto vão ficar com um traçado mais fino. E pronto, temos concluído o exercício. Temos então o nosso prisma triangular regular, que é representado em trimetria.